galera, estamos de volta, lance final na sua tela, jogo terminado há poucos instantes aqui no estádio Orlando Scarpelli, 12ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série C, tudo igual para Figueirense e CSA, Figueirense 1, CSA também 1, CSA que abriu o placar no primeiro tempo, gol do Gabriel Tagliari, camisa número 9, o Figueirense foi buscar o empate aos 14 minutos do segundo tempo, gol do garotinho Renan Bernabé, camisa número 22, e no lance final, a gente vai fazer aqui a análise geral desses 90 minutos, mais os acréscimos desse empate do Furacão, que se complica com o segundo empate consecutivo aqui no estádio Orlando Scarpelli. A galera saiu na bronca frustrada, né? Com 2 bons públicos no jogo contra o Operário, quase 11 mil torcedores. Hoje, quase 8.500 torcedores aqui no estádio Orlando Scarpelli. E a galera saiu na bronca porque era pro Figueirense ter entrado no G8. Vitor Zadroski tem preferência, pode vir. Não, já estamos aqui no aguardo da coletiva do Paulo Baier, mas só para trazer, né, a situação dos cartões para o Figueira para a próxima rodada. Então, Maurício e o Léo Arthur suspensos para o jogo lá em Recife no próximo sábado contra o Náutico. Já perdendo aí o Maurício, também o Léo Arthur, camisa 19 e o camisa 4 da equipe do Figueirense. Papo aqui pro lance final, que tem aí a Adri.com Informática no lance final aqui com a gente, né, galera? Também vamos ter a interatividade, o Wagner Kloppel vai fazer toda a análise desses 90 minutos, mais os acréscimos, o Vitor Zadroski depois vem na coletiva e agora vem ele, Glauco Rodrigues, com a interatividade e daqui a pouco ele vai também atualizar a tabela de classificação. El Boniton, vai chegar El Boniton. Aí chegaram, Nossa, Vitor Zadroski, vivo. Se não te machucou, cuidado, Vitor, se ralou só o cotovelo, a gente chama o SAMU. Alô, ambulância, vai ali, aonde fica Galera, eu acho que caiu o Zadro. Mandar um abraço aqui pro pessoal lá da Eficaz Calhas, Calhas, Rufos e Chaminés, a solução e serviços para você e sua empresa. Você encontra aqui na Eficaz Calhas. Calhas e Rufos sob medida, chaminés, cuspa e exaustores. Reparos e manutenção, faça orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 489-8406-0309. Siga o nosso Instagram, @Eficaz Calhas. Perfeito, tá hoje Eficaz Calhas com a gente também aqui no lance final. Lembrando que o lance final também é sempre um apoio para a Adri.com Informática e você participa, porque lá no nosso Instagram você está concorrendo, você está podendo participar da promoção Adri.go. É muito fácil, tem que estar seguindo o canal do Futebol Versalde lá no Instagram e também a Adri.com Informática. Você tem que botar a hashtag lá, hashtag Adri.com e o time que você torce, então é fácil participar. Vai lá e participa como você quiser, divulga lá, compartilha para você, quem sabe, levar aí um super kit gamer lá da Adri.com Informática, credibilidade e confiança. Vamos botar a galera no ar? Posso botar a galera no ar? Por favor. Porque vai demorar um pouquinho ainda para voltar lá. O Paulo Baier, ele não... que contra o Operário ele veio rápido, hein? É isso que eu ia falar agora, ele não demora, ele vai pedir agilidade e quando ele pede agilidade a gente vai atender, porque a galera tá participando aqui, ó, o Alexandre Ávila, eu tava lendo na hora que tava finalizando o jogo. Alexandre. Abraço, meus queridos, mais um show de narração e transmissão na Super Rádio Best Sound, parabéns por mais essa grande jornada esportiva. O Marcos Alexandre também participou por aqui, vamos vencer Azulão, botou o Alexandre Ávila, o Adriano Murilo, um abraço, meu amigo Adriano, lá da Adri.com, Carlinhos Chimente, Figueira, Ivo Matedal, Joel Pneus, é show, hein? Ivo Matedal botou aqui, alguém avisa pro time do Figueira que eu sou cardíaco, haja coração. Galera, lembrando que você pode participar do nosso lance final agora, mandar o seu recado, pode mandar sua pergunta aí pro técnico Paulo Baier, que o Vitor Zadroski vai selecionar melhor pra fazer pra ele. Uma brincadeira à parte, mas você pode participar aí e falar o que achou desse jogo, né? O empate do Figueirense, perdeu 4 pontos em casa, o Figueirense conseguiu 2 empates aí, não perdeu, tá invicto ainda o Paulo Baier, mas o Figueira precisa vencer e precisa ter pontos. Só pra você ter ideia do que eu tô falando, né? Vamos colocar aqui, ó, os jogos de hoje, né? Eu tava falando que agora há pouco finalizado, o Aparecidense perdia pro São José por 1-0, o Aparecidense, o último colocado da Série C, acabou virando para 2-1, aliás, o placar de 2-1 foi o que mais persistiu nessa rodada até aqui. 1, 2, 3, 4 placares de 2-1, 2 empates e 1-1, uma vitória por 1-0, ainda tem 3 jogos para acontecer amanhã. Tem Ipiranga e Náutico, Confiança e Volta Redonda, e fechando a rodada amanhã às 8h30 da noite é o Remo contra o Operário.
Nesse momento, o Aparecidense, que era o último, é o 15º com 13 pontos. Só pra você ver a ideia de como tá o campeonato embolado. O Figueirense tá com 16 pontos, é o 9º. Quer dizer que uma vitória do Aparecidense, ele cola no Figueirense. Então, pra vocês terem ideia de como tá equilibrado o campeonato. O Brusque voltou pra segunda posição, o Amazonas ainda lidera com 24, o Brusque é o segundo com 20 pontos. O São José continua na mesma posição, com 19 pontos é o terceiro, e o Operário é o quarto colocado com 19 pontos. Os próximos jogos aí, vamos lá pro jogo do Figueira. O próximo jogo do Figueira, 13ª rodada, é sábado fora de casa contra o Náutico, lá em Recife, 4h30 da tarde. Jogo esse que você confere ao vivo aqui pelo Futebol Best Saúde, youtube.com/Futebol Best Saúde. Cláudio Caticarte, por enquanto é só isso de momento, mas a gente volta assim que tiver mais informação, e a prioridade sempre do Vitão trazendo o Paulo Baier lá do vestiário. Agora, lógico, a prioridade é do Wagner Klopp para falar desse empate de 1-1. Wagner, a gente que estava na expectativa, o Figueirense vencer para ir a 18, entrar no G8 pelo menos até os jogos de amanhã, mas mais um empate aqui no estádio Orlando Scarpelli, um pouco diferente do que a gente viu do jogo contra o Operário. Né? Mas mesmo assim não deixa de ser frustrante, né, Cláudio? Rapidinho, só pra gente não fugir do... Porque aqui a casa do fugir do protocolo é a casa do Figueira do Avaí e a casa de fugir do protocolo. A arbitragem, que a gente elogiou no primeiro tempo, fez uma lambança gigante no segundo. Meu pai. Fez um péssimo segundo tempo e é complicado. Infelizmente, continuamos a saga de ter 90 minutos que a gente possa elogiar a arbitragem. Tá difícil. Outra coisa que eu quero fazer, nem só você, Cláudio Caticarte... que os acréscimos até que foi ok, não, né? Os acréscimos sim, mas no segundo tempo foi terrível. Ele só começou o segundo tempo parando o jogo para dar atendimento do jogador, do zagueiro do CSA, que ficou 5 minutos dentro do campo. Então, podia ter entrado a marca, tirado o jogador, enfim. E, Cláudio, outro detalhe, nem só você tem amigo torcedor fora do país. Quero mandar um abraço pro Rafael Beto, o Rafa, meu amigo, tá direto lá dos Estados Unidos, mandando um abraço pra equipe, dizendo, tô sofrendo daqui, diz ele, nós também, nós, o torcedor do Figueira que veio. E agora sim a gente pode falar da partida. Realmente o Figueira aqui continua mostrando evolução dentro de campo, volume, né? Mais peças chegaram, mais opções pro Paulo Baier. Ele é um treinador que a gente não pode criticar, ao contrário do último, que a gente chamava que tinha um futebol covarde. Não é o caso do Paulo Baier, muito pelo contrário, corajoso ao extremo. Hoje ele terminou o segundo tempo com praticamente 4 atacantes, sendo que mais 2 ou 3 eram meias que fazem também o ataque. Então o Figueirense ficou ali com momentos da partida com 6 atacantes aqui praticamente no final do jogo, mas o que ele tem de trabalho pela frente na criação, para reverter essa criação em gol, em efetividade, tem muito trabalho pela frente. Eu sei que não é exclusividade do Figueira, né? O futebol brasileiro sofre muito com fazedores de gols, mas infelizmente alguém tem que tirar uma solução. Ele vai ter que se reinventar, talvez como treinador, e fazer alguém virar um homem-gol aqui desse time, porque a esperança, né? No caso, que era um jogador que o torcedor sempre depositava uma esperança no homem-gol, né? Chegou o general, o cara centroavante, fez uma partida, foi um dos piores em campo hoje aqui, né? E eu fiquei muito contente que o Bernabé entrou e fez o gol, porque isso é muito importante, Cláudio. Tem áudio lá da não, esse áudio que a gente ouve é porque eu tô aguardando a entrevista coletiva. Tem que deixar assim pra gente poder se ouvir. Só rapidinho, Wagner, já que tá analisando aí, que o torcedor tá participando com a gente aqui e eles estão em cima do que tu tá falando ali. O Ivan Matedal botou assim: será que o time vai jogar solto fora de casa? É uma pergunta pra ti, né, Wagner? E também o Ronaldo Pereira, dentro de casa não ganha quanto mais fora. Mas o Charles fala uma coisa importante: há 3 pontos da zona e deve terminar a rodada com 1 ou 2 pontos do G8. Perfeita a pergunta fala aqui do Charles. Se vencesse, terminaria a rodada no G8, independente dos resultados de amanhã. Daí eu vou discordar, porque eu tava olhando aqui, eu vi a tua pergunta e fui olhar, mas se o Volta Redonda vence, o Figueirense fica em 9º e não em 8º. Então o Figueirense não teria como ficar no G8, só se o Volta Redonda perdesse. Aí o Figueirense poderia continuar, porque o Volta Redonda nesse momento, deixa eu olhar aqui bem certinho para não falar besteira. Que é a nossa matemática, normalmente a gente o Volta Redonda, ele é o 8º colocado. Se ele ganhasse, ia 19. O Figueirense só chega a 18, então o Figueirense continua na 9ª colocação. Perfeito? Perfeito. Mas então, Volta Redonda já jogou? Volta Redonda joga amanhã e joga fora de casa. Ele joga contra a equipe do Confiança, jogo às 8 da noite. O Ipiranga recebe o Náutico, o próximo adversário do Figueirense, também às 8. E o Remo joga em casa e recebe o Operário amanhã às 8h30, fechando. Perfeito? Era só isso, Wagner. O Botafogo da Paraíba, o Figueirense empataria em número de pontos se tivesse vencido. Ele ficaria com o mesmo número de vitórias. Aí depois tem que ver os outros critérios. Isso, tem isso aí. Eu vou olhar. Talvez por isso que o torcedor está falando. Isso, por isso que eu estava olhando o Volta Redonda
e o Figueirense, o Botafogo sairia. No momento, o nosso torcedor tem razão. Não, é que ele fala. Aí tem que analisar a parte do critério de desempate. Exatamente, né? Eu falei por número de pontos. Aí por critério de desempate. Mas como não aconteceu, não adianta. O Figueirense empatou na verdade, e tá fora do jogo. Mas aí eu vou ter que dar a razão ali pro nosso torcedor, que ele, na verdade, sempre tem razão, né? Sempre. Deixa eu ver aqui, o Botafogo, ele tem. Deixa eu ver quantas vitórias. Aqui o Botafogo tem 4 vitórias. E o Figueirense iria a 4, né? O Figueirense tem 4 vitórias também. Iria a 5. Então o Figueirense passaria no critério. 4 vitórias. Exatamente, passaria no critério de vitória. Tá certo. Muito obrigado ao nosso torcedor lá. Quero mandar. Deixa eu ver aqui, ele já tá respondendo aqui, o Charles. Obrigado, Charles. É isso mesmo, pelo número de vitórias ele ultrapassaria. Marcos Alexandre, abraço ao doutor Cláudio. E abraço, também. Amigo. Oi, Wagner, fala pro Bayer pra ele jogar, ele sabe fazer gols. Nesse meio campo, não. Olha. Galera, fica com a gente que já o Bayer vai falar ao vivo aqui no nosso Lance Sinal, hein? Galera, fica aí que daqui a pouquinho a coletiva ao vivo você vai acompanhar aqui no Futebol Bessaldo. Me arrisco a dizer que mesmo do jeito que ele tá, sem jogar nesse meio campo, ele jogaria melhor que muitos aí. Nossa. Mas primeiro, voltando lá, respondendo ao Ivo, né? Que perguntou sobre o Figueirense, sobre a vitória, sobre jogar fora de casa, né? Acho que foi isso que ele perguntou. Se ele acha que eu acho que foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se o Figueirense... Se ele acha que o Figueirense vai jogar assim pra cima fora de casa, né? Acho que foi isso que ele perguntou. Acredito que jogue. O Paulo Baier... Ele joga mais solto. Acredito que o Paulo Baier vai jogar no mesmo formato, porque ele já demonstrou isso quando chegou. Ele já fez esse tipo de futebol, já fez esse tipo de jogo lá em Brusque, né? A Bessal tava lá, a gente foi a Brusque, acompanhou o jogo e foi a vitória. Ele estreou com vitória, de lá pra cá. Eu acho que ele continua tendo uma pequena evolução, tem a chegada de alguns jogadores que vai ter que testar, mas eu acho que a maior preocupação nossa, que a gente que está acompanhando o dia a dia, é esse nervosismo na frente do gol. E aí eu vou ser obrigado a puxar o gancho também do Avaí, que a gente cobre, o torcedor acompanha, e é o mesmo defeito. Ambas as equipes vêm evoluindo, né? Agora com a chegada com o Barroca lá do Avaí, o Avaí fez um bom jogo ontem, mas o nervosismo gigante. Os jogadores do Avaí tiveram, no mínimo, 2 chances de gol clara, que era só o jogador e o goleiro, e o nervosismo falou mais alto. Hoje aqui de novo, o Figueirense teve várias oportunidades aqui, criou muito mais que o Avaí, inclusive ontem, né? E não reverteu em gol. Então, assim, ambos os treinadores têm muito trabalho. É lógico que a gente tá falando aqui no pós-jogo, um domingão, né? Fazendo um pós-jogo já da rodada, mas complementando, acredito, não vou dizer que eu tenho certeza, mas acredito muito que ele vai continuar jogando pra cima. O campeonato não permite ele fazer diferente, porque aí eu vou chegar lá, mas eu vou falar da frustração do torcedor, da nossa também, mas o campeonato não permite o Figueirense fazer diferente, né? A gente fala a gente tá falando muito em protagonismo há muito tempo, né, Cláudio? Desde o ano passado a gente fala que o Figueirense, se o Figueirense tem que ser protagonista nessa Série C. Se o Figueirense aceitar jogar uma Série C como coadjuvante, como mais um, vai definhar, e aí a Série D fica mais perto que a Série C. E então a gente teve uma esperança recente lá no começo do trabalho do Fonseca, depois a gente viu o que aconteceu. Agora, com essa chegada do Paulo Baier, o Figueirense volta a demonstrar um pouco de força, mas muito longe ainda do que precisa o Figueirense para um time que quer voltar para a Série B. Porque o Figueirense não pode reclamar do torcedor, um clube que está na Série C jogando jogos que a gente vê com equipes... Em 2 jogos botou 20 mil pessoas, né? 10, quase 11 num e 8, quase 8.500 no outro. O Cláudio, o CSA beira um amadorismo dentro de campo hoje. Tá louco. A gente viu, não teve uma criação de jogada. Foi, lógico. Atrás o tempo todo, jogou por uma bola e fez. Vamos ser honestos, a jogada do gol foi uma jogadaça, mas foi um lance individual, porque o atacante do CSA ele dá aquela volta por trás no zagueiro e fica em condição legal, ele foi muito inteligente, mas de resto foi bagão o jogo todo, não teve uma criação. Tem pergunta pra vocês dois. Manda. Vamos lá, Wagner Klopp pra vocês dois, mas eu vou começar com o Wagner. Qual a provável escalação na zaga para o próximo jogo? A pergunta do nosso ouvinte aqui, o Marcos Alexandre. Essa é fácil, né? Essa tá fácil. Vai lá. Se o Guilherme Souza tiver à disposição, ele vai estar na dúvida entre o Guilherme Souza e o Otávio Guti. O Eduardo Rosado é o único zagueiro canhoto, ele vai para o lugar do Maurício. E aí, ou o Otávio Guti, que eu acho que deve ter a preferência. Eu acho que volta o Guti. Eu acho que Guti. não tem, pela sequência que vinha, pelo menos para mim é fácil. Com certeza, eu acho acredito que volta o Guti. Pela meritocracia, né, tem que ser o Otávio Guti. Então, é o Wilson, Elias, Otávio Guti, Eduardo Rosado e Rai Lopes. Tá pronto para ele. E o Ivo Martendal coloca aqui. Então, será que a torcida mete medo nesses times, Figueira e Avaí? Rapaz. Não, é muito pelo... a pressão, né? O jogo, não, e é exatamente isso daí.
Exatamente isso daí. No futebol brasileiro, a gente tem visto muitos jogos que facilita o time adversário, ou seja, que vem jogar fora, que vem sem muita, vamos dizer assim, pressão do seu torcedor e joga mais a caráter, né? Tem essa questão psicológica que é besteira, inclusive o Glauco, quando atualizou a rodada, a maioria dos adversários ganharam, né? Os visitantes acabaram ganhando. Mas olha como o perfil psicológico dos atletas profissionais está mudando. Exato. Antigamente, a gente, não vamos num passado tão distante, anos 80, 90, não tão distante, 30 anos. Nos anos 90 e 2000 ainda a gente via o favoritismo dentro de casa era muito forte. Hoje a gente está vendo fazia prevalecer muitos jogos, os jogadores estão jogando em casa, estão se colocando numa pressão que não existe, que não precisa. E o Glauco falou, exatamente, Cláudio, bem lembrado, o Glauco falou que hoje foi uma rodada que a maioria dos visitantes estava vencendo o jogo. Foi 4-2-1 de visitante. Não, melhor, 3-2-1 de visitante e 2-1 dessa virada Aparecidense. O que é um absurdo e um câncer pro futebol, porque se continuar da maneira que tá, o torcedor não vai vir mais no estádio. O torcedor do Figueirense demonstra mais uma vez uma demonstração gigante de carinho, né? Porque o torcedor do Figueirense teve uma virada de chave naquele momento em que o clube estava praticamente fechando as portas, que estava uma situação difícil, o torcedor veio, pegou junto e teve essa pequena virada e está demonstrando, né? Hoje, um domingo, um horário meio tarde, né? E a gente teve aqui quase 9 mil torcedores. Agora, é frustrante. Aí eu vou arrematar com o que a gente falou. Vamos passar, né, a régua direitinho. O Figueirense fez um bom jogo, criou muito, jogou mais em todos os setores, de bola. Fez o que a gente queria que fizesse, adiantou as linhas da marcação, botou uma certa pressão na saída de bola do CSA, mas não está revertendo em gols. E aí vai minando, né? Porque daí o que acontece? Eu alertava sobre isso, o Figueirense tá deixando de mano. Aí aconteceu, o gol não foi nem numa situação de contra-ataque, né? Foi numa situação de linha de zaga. Mas aí toma o gol e essa pressão aumenta mais ainda, porque daí o Figueirense sai meio que no desespero para um gol de empate, não consegue no primeiro tempo, no segundo tempo já volta outro time. O próprio torcedor falou que o Paulo Baier é bom de vestiário e tem mostrado isso. Altera e muda muito bem, não demora muito, isso é muito bom no Paulo Baier, ele já vê rapidamente e vem alterando. Agora tem que trabalhar. Eu acho que o ponto é esse, torcedor. Aí, né, resumindo, fez um bom segundo tempo, continuou oferecendo perigo ao adversário. Pelo fato de ter se atirado ao ataque, deixou muito vulnerável também a defesa, tomou alguns sustos, né? O Wilson fez uma defesa no final aqui, primordial, e também quase entregou um também. Nossa, ele saiu numa bola igual borboleta ali. A bola passou, deu um susto na galera. Ele saiu como se fosse catar uma bola de futebol e passou uma bola de gude, a distância que ficou. Quase metade do estádio ligou pro seu cardiologista. Não teve enfim, e aí fez um bom segundo tempo, graças a Deus ainda conseguiu empate, mas agora o ponto que eu queria falar é frustrante. É frustrante claro porque falamos isso nos bastidores hoje antes de começar a partida, no off aqui, né, falando. A gente conversava com a equipe aqui, com a galera, os amigos de imprensa, a gente falava, fica no ar que tá um clima tranquilo e não tá. Não tá. E não tá. O Figueirense, né? O Figueirense não a porta tá fora. Aberta, estão convidando para entrar e o Figueirense não entra. Exato. Uma Série C. As rodadas estão ajudando. Ó. Terceiro ano de Série C. Hoje o São José perdeu pro Aparecidense num jogo que não se esperava. Exato. Terceiro ano de Série C, terceiro ano que o Figueirense, que a gente fica com a esperança que o Figueirense vai brigar nas cabeças e tá correndo risco hoje. Se o campeonato termina hoje, o Figueirense não estava classificado pro mata-mata. E olha, os números, 58% de posse de bola pro Figueirense, 42% para a equipe do CSA. O Figueirense chutou 20 vezes, 5 em direção ao gol, 15 para fora, né? A equipe adversária, 12 para fora e um deles entrou, né? E uma dessas bolas entrou. O que mostra uma evolução da equipe do Figueirense, que vinha com o Roberto Fonseca sempre com muito menos posse de bola que o adversário. O Figueirense já foi equalizando isso contra o Remo, já teve quase o mesmo número de posse de bolas, o Remo um pouquinho mais. Contra o Operário, o Figueirense já teve mais posse de bola, hoje de novo recuperando esse protagonismo que o Wagner vem cobrando sempre da equipe do Figueirense. Eu acho, Wagner, esse jogo de sábado que o Futebol Bessalde vai transmitir, o jogo é às 16h30 e a gente deve entrar a partir das 15h45. Não, 15h45. 15h45, acertei. E a gente espera do Figueirense, ele que vai perder o Léo Arthur no meio de campo. O torcedor que perguntou pra ti ali se é um time mais solto, o problema é que ele já perde um meia que no segundo tempo cresceu com a entrada do Dudu. Então talvez tenha, ou ele entre com o Dudu já de cara, que fez essa função que você falou e chamou a atenção ali no segundo tempo, ou o Cezinha, né? E manter a equipe agora. O Bruno General foi tão mal, saiu vaiado aqui. Só tem essas duas opções, o Dudu e o Cezinha? Ou é porque não tem outros meias, né? Não, é porque assim, ó, até o Lucas Lourenço, né? Que entrou desde o início, mas não veio, não foi tão bem quanto o Dudu. Falando das estreias, né? Lucas Lourenço e Dudu, gostei mais do Lucas Lourenço, né? Um jogador que articula bem jogadas e teve alguns erros, pode ter sido nervosismo, mas pelo menos tenta fazer a transição mais rápido.
O Dudu deixou uma baita boa impressão na primeira jogada dele, que ele faz o drible e sai o gol na sequência, mas depois ele se mostrou um jogador de muita lentidão na transição. Aqui, né? Ele não acreditou na bola e ela passou. E aí depois ele me lembrou muito o futebol do nosso querido Cezinha, que é um futebol que é amarrado, não exige velocidade. E o futebol da Série C é um futebol mais truncado, que as linhas são muito próximas, o jogador recebe a bola, já tem sempre 2 ou 3 em cima. O jogador já tem que ter pelo menos 1 ou 2 jogadas na cabeça para quando essa bola vir, já tocar mais rápido e ligar a transição, fazer a transição rápido do ataque. O Cezinha é muito lento nessa função e o Dudu fez igual aqui. Depois do gol, ele foi diminuindo o ritmo. Teve 2 oportunidades de contra-ataque que ele deu o segundo toque na bola, que era já para ter servido o companheiro, e aí eu já não gostei. Eu disse, pô, vamos ter o mesmo jogador da característica. Lembrando que o Figueirense foi atrás do Dudu e do Lucas Lourenço pela saída do Marquinho, que era muito versátil, que não vinha bem, mas o Marquinho é um jogador que jogava na frente da zaga, jogava como meia, jogava pelas beiradas, então essa era a vantagem, né? Tanto é que vieram buscar o garoto aqui, porque é um garoto que com certeza tem potencial para evolução se cair nas mãos certas. Agora, vamos ver, tomara que o Dudu, essa lentidão do Dudu seja algum desgaste de treino, enfim, tomara que no próximo jogo ele já reaja. O Cezinha a gente já conhece, tô gostando muito que o Cezinha está sendo usado no segundo tempo, ele rende muito mais, mas acredito que mesmo com esses desfalques, eu acho que vai ter as opções para jogar para cima no próximo jogo. Precisa, não é que vamos tentar uma vitória fora de casa, tem obrigação. O Figueirense fez 2 jogos fora, 2 jogos em casa, 2 pontos. E agora de 6 disputáveis. E agora 5 jogos, 4 fora. São 2 fora, 1 em casa, depois 2 fora. Tem mais participação aqui, galera. Hein? Não, quem manda é a galera, vai deitar. Olha lá, o Ivo Batedal botou assim: 4 vitórias para um time de envergadura do Figueira é pouco, mesmo estando na Série C. É pouco, e tem um bloco aí só de 4 vitórias. A gente viu o Botafogo da Paraíba, enfim, né? Quem lembra a entrevista que o Renan Mobarak deu pro Vitor Zadroski aqui antes do jogo contra o Operário? Ele tinha falado de 4 contratações, só veio 2. Ele tinha falado de 2 beiradas, só veio 1 até agora, que é o Dudu. Ele tinha falado de um meia que já chegou, que é o Lucas Lourenço. E daquela lista que ele falou pro Vitor Zadroski aqui, é um zagueiro, ainda tem que vir essa contratação, que eram as palavras dele aqui, mais um jogador de beirada, que ele tinha falado dentro dessas contratações. Mas talvez também ele queria disputar, às vezes o mercado do jeito que é, né, Claudio? Tu falou sobre isso. Exato. Que talvez até, às vezes, o próprio dirigente fala na questão, tô atrás de um lateral, tô atrás de um ponteiro, para despistar um pouco o mercado, Pode né? ser. Mas porque agora, de jogadores de beirada, o Figueirense está um pouco até, acho que já saturado. Já. Porque hoje voltou o Andrei, voltou o Andrew, o Andrei, Nicolas, tá Pato, Dudu. O França, Gustavo França. Isso, eu acho que não é o caso. O Figueirense teria que ser pontual num meia articulador, um atacante com chute de média distância, um cara desse tipo seria mais interessante. Mandaram pra ti aqui, ó. O Ivo Matedal botou assim: ô Close, será que não tem vaga nesse time pra ti? Apelido do Wagner entre amigos do churrasco. Não dá. A situação não tá tão... Pra alguns é foguinho. A situação não tá tão feia assim, ô Ivo. Um abraço, querido. A situação ainda não tá tão feia assim. Esse jogo contra o Náutico vai ter que ser um divisor de águas para a equipe do Figueirense, porque o pessoal tá preparando a entrevista, 19 rodadas, nós vamos para a 13ª, depois vão faltar 6, e aí a água vai bater no pescoço, amigo. Vai ter que conseguir nesses 2 jogos fora. O Paulo Baier, ele estreou com 2 jogos fora, ele ganhou do Brusque, depois empatou com o Remo, foi legal, de 6 pontos, fez 4, né? E agora vai para 2 jogos fora, pelo menos. Se ele repetir esses 6 pontos, ajuda. Ainda volta para casa. Se tiver um aproveitamento, perfeito. Se dos 2 próximos jogos fora conseguir pelo menos, se conseguir 4 pontos, seria ótimo. Valeu, Rodrigo Polidoro, um abraço, parceiraço aqui, o Rodrigo. E depois ele vai ter aí nas mídias sociais dele aí as imagens do jogo de hoje. Galera, a gente tá falando aqui no lance final para Adri.com Informática. E qual é a outra empresa ali? Ligou aí. Eficaz Calhas. Um abraço pro Júnior da Eficaz Calhas, nosso parceiro que teve com a gente nessa rodada desse final de semana, né? A gente escolheu quem como craque Best Sound durante a partida? Foi o Robson Alemão. Camisa número 5, né? Que foi o Robson Alemão. No outro jogo a gente tinha escolhido o Elias e dessa vez agora o Robson Alemão. E mesmo com unanimidade. Mesmo com a ofensividade que o Figueirense vem mostrando nos últimos jogos, quem vem se destacando é os caras do meio campo, né? E principalmente o meio campo mais defensivo. No último jogo foi o Elias, né? Na lateral, mas um jogo antes a gente tinha escolhido o Léo Baiano. Exato. Então assim, os jogadores têm... Pensão importantíssimo para uma formação que quando
treinador se propõe a jogar ofensivamente, tu não tenha dúvida que o primeiro jogador que ele escolhe é o cara, o volante ali, porque quando perde a bola no ataque, o primeiro cara da contenção é o volante, que é o que chega primeiro após se perder a bola no ataque, né? Então esse cara é muito importante. E o Robson Alemão vinha sendo, eu sempre falei, é um dos jogadores mais consistentes dessa equipe. Ele teve algumas partidas abaixo. Vocês podem ir falando aí, assim começar a gente... Você já tá pronto aqui, tá? E voltou novamente a fazer uma boa partida. O Robson Alemão vem já dos jogos atrás. Vai começar a coletiva ali, vamos com Paulo Baier na entrevista. Noite, Paulo. Hoje o Figueira foi superior à partida, né? Conseguiu fazer um bom jogo. Ali numa bobeira, sofreu o gol em uma das poucas chegadas do CSA, mas nos últimos 2 jogos em casa... Boa noite, Paulo. Hoje o Figueira foi superior à partida, né? Conseguiu fazer um bom jogo. Ali numa bobeira, sofreu o gol em uma das poucas chegadas do CSA, mas nos últimos 2 jogos em casa, de 6 pontos disputados, só 2 conquistados. Agora tem que conquistar isso fora de casa, né? A gente lamenta, né? Porque a rapaziada se dedicou ao máximo, né? Eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Eu acho que o adversário também teve oportunidades, mas nós tivemos mais volume de jogo. Nossos laterais chegaram toda hora, né? Então, assim, eu fiquei muito satisfeito uma pena a gente não conseguir ter somado pelo menos uma vitória dessas duas, mas também entendo que a gente jogou com 2 equipes aí que estavam numa Série B também, enfim. Então a gente está evoluindo, tá? A gente está num processo ainda de evolução. São 20 dias recém de trabalho, são 4 jogos também, e aí eu levo para o outro lado, que é 4 jogos sem perder, né? Isso é importante, você na Série C sempre está somando, mas a gente lamenta não ter conseguido um resultado hoje positivo, e eu acho que nós era para ser merecedor de um resultado melhor. Paulo, você acabou de falar do tempo de evolução, né? O Figueirense tem 7 jogos agora para fechar a primeira fase. Precisa fazer aí uma boa pontuação para chegar nos 30 pontos que a diretoria já mencionou que era a meta para essa primeira fase. Você acha que o Figueirense tem tempo de esperar por essa evolução? Não tem que conseguir os resultados agora? Não, tem que conseguir, né? Mas a gente também tem que ver do lado do adversário também. A gente é tudo muito equilibrado, né? Muito parelho. Então a gente tá dando bolo, a gente está brigando, a gente pode chegar na última rodada e entrar entre os 8, o objetivo é classificar. Então é ter tranquilidade agora, né? Descansar essa rapaziada, e eu acho que eles fizeram o máximo. Hoje foi um jogo assim que os jogadores, não é fácil você reverter uma situação de um empate, né, jogando em casa, logicamente ainda vem um resquício de relação de pressão, mas eles reverteram e fizeram um volume muito grande. Eu acho que o Elias, se não me engano, cruzou mais de 15 bolas, né? O Raí do outro lado da mesma forma. Então a gente pressionou o adversário até fazer o gol, e isso, né, eu até arrisquei demais, até porque eu deixei só o Alemão de volante, né? Botei 2 meias, botei 3 atacantes. Então eu acho que em relação a essas mudanças deu certo, a gente conseguiu empatar e logicamente ainda tivemos algum poder de ter virado o jogo. Então agora ter tranquilidade, tem 2 jogos fora, vamos ver se a gente consegue pelo menos uma vitória. Você fala de pressão, né? O primeiro tempo o Figueirense chegou mais no ataque, mas não de forma efetiva. Até o CSA chegou menos e conseguiu converter em gols, né? O França cruzou bastante bolas na área, mas não teve aquela qualidade na hora, né, do último passe. Você tentou corrigir isso no intervalo, porque a gente percebeu aos 10 minutos você substituiu, né? O General e o França. Você pediu alguma coisa diferente para eles e não teve efetividade nessa mudança? Porque é um desgaste muito grande, assim. No caso do General, marcar 2 zagueiros, eles abriam muito e aí o desgaste, e a gente botou mais saúde, vamos dizer assim, né? Com a entrada do Bernabé, a entrada do Dudu, que entrou muito bem, né? Então a gente optou por também entrar com o Nicolas. O Elias estava muito cansado, então o Andrew entrou naquela função, entrou muito bem também. Então, assim, estou satisfeito com o desempenho. Não estou satisfeito e não estou feliz com o resultado, que poderia ser melhor. Mas o desempenho eu acho que é notório. Eu acho que isso, a evolução e o crescimento do Figueirense em relação a ter posse de bola, em finalizações, isso é um processo, né? Isso leva tempo. A gente
está aqui há 4 jogos sem perder e 20 dias de trabalho. Então acho que o torcedor ele reconhece essa evolução, essa situação de o time ter a posse de bola, de agredir o adversário, né? E é isso que a gente está melhorando. Daqui a pouco dá uma sortezinha e as coisas acontecem e a bola entra. Paulo, a tua dupla de volantes para o jogo de hoje foi totalmente alterada devido aos desfalques, né? O Baiano machucado, o Gledson suspenso. O que isso mudou também para o perfil do time hoje, né? Para o bem e para o mal? Não mudou nada. Eu estou muito satisfeito. O Barba fez uma grande partida. O alemão já vinha numa sequência muito boa, né? Então, assim, o que eu acho que a cabeça de área titular, inclusive, eles têm que aproveitar. Deve ser o Robson alemão e o Léo Baiano. Acredito que o Baiano 3 a 6 semanas. Lógico, a lesão. É bom. Chegou o Dudu, chegou o Lourenço. O Lourenço ainda está meio fora ainda de sintonia, mas vai melhorar, vai nos ajudar. O Dudu entrou muito bem no jogo. É um jogador diferente, um jogador que agride, né, busca o gol. Acho que a gente tem muita coisa boa que a gente tem que olhar e ver, que eu acho que foi de positivo, vamos dizer assim. Então eu estou muito satisfeito pelo volume de jogo. Paulo, eu queria que tu falasse ainda sobre a questão da invencibilidade, porque são 4 jogos sem perder, e também, por outro lado, não conseguir nessa reta de empates, de 3 empates, não conseguiu chegar à zona de classificação. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. A evolução é notória, né? Isso é importante, né? Acho que vocês da imprensa, acho que o torcedor também está vendo isso. A gente bota o time para frente, o time para jogar, o time para pressionar, né? Então essa é a ideia. Logicamente está precisando um pouquinho de sorte para a gente, igual hoje, ter uma situação melhor. Mas, enfim, isso é questão de trabalho. As oportunidades vão surgir e, lógico que a gente pode estar na última rodada, ganhar o jogo e entrar no G8, né? Então tem que ter paciência. Como foi o Vitória da Bahia. Ou na última rodada, ganhar o jogo e não entrar no G8. Muita água para passar debaixo da ponte. A gente tem que... É lógico que a gente tem que melhorar alguns quesitos, mas a evolução, para mim, está muito satisfeito. Estou muito feliz com a evolução do time e as coisas vão acontecer. Mais ou menos. Paulo, boa noite. Boa noite. Mesmo diante de uma vitória, nós acabamos sempre avaliando o que não estava legal na partida. Eu queria que tu fizesse para nós uma avaliação crítica do que te incomodou, o que te incomodou no Figueira de hoje à noite. Em relação a isso, eu vou falar do primeiro tempo, que a gente entrou pouco na área. Eu acho que principalmente nossos atacantes, que estou elogiando, mas foi uma boa pergunta também. Não é crítica, é uma coisa que a gente precisa, porque 85% dos gols do futebol brasileiro é dentro da área, né? E a gente precisa ter mais volume dentro da área. Eu vejo o primeiro tempo que o Elias cruzava e às vezes soltava o Bruno. Precisava, né, o Léo entrar na área, precisava o Lourenço entrar na área, precisava o França entrar na área. E isso no segundo tempo reverteu. Daí deu o volume que tinha 4, 5 jogadores dentro da área, tanto que a gente fez o gol. Então é um quesito que eu sempre falo para eles. Entra na área que pode sobrar um rebote, pode ter alguma situação. Mas o básico foi só isso aí. Paulo, ainda ali na questão do ataque, né? O Figueira enfrentou nesses 2 últimos jogos 2 das 3 melhores defesas do ataque, né? O Operário com 6 gols sofridos e o CSA com os mesmos 8, o Figueira agora com 9. Tu acha que nessas 2 últimas partidas, foi mais falta de efetividade do ataque ou é mesmo difícil vencer essas 2 defesas que o Figueira enfrentou? Foram jogos difíceis, né? Eu não estou muito, assim, falando sinceramente, muito preocupado assim com a nossa parte defensiva. Nós temos um grande goleiro, nós temos uma defesa e o Eduardo de novo fez uma grande partida junto com o Maurício, nossa linha, o Elias e o Raí muito bem, o Alemão muito bem. A gente precisa ainda ter um poder um pouquinho mais de definição, que é só com treinamento, é só no dia a dia, passar confiança, como eles, a confiança está aumentando, né, no dia a dia, para que a bola possa entrar. Então a gente é só trabalhar para ver se a gente consegue finalizar mais. Bom trabalho aí do Vitor Zadroski, boas perguntas, e o treinador falando na realidade, né? Um treinador que não fica de mimimi, ele fala realmente e viu o mesmo jogo que a gente, né, Vai? A gente fica muito mais contente das duas, uma, a gente tá falando besteira junto com o treinador. Exato, ou ele tá junto ou com a ele gente. Tá vendo o mesmo jogo que a gente tá acertando. Ele tava com um ponto na Best Sound, eu acho que a informação aí o Vitor depois vai trazer pra gente. Desde a chegada do Paulo Baier, pelo estouro que deu, ele levou um ponto. Caiu um alfinete lá. O Vitor quebrou a cadeira. Desde a chegada dele, as coletivas dele, tem
a análise dele ter muito parecida com a nossa. Né? Ele analisou a falta de, como é que é o termo que ele usou? A falta de efetividade na conclusão, que foi o que ele usou, que é o que a gente acabou de falar aqui até agora, que o Figueirense está praticamente evoluindo em todos os setores, falta fazer o gol, pronto. Exatamente. E outra coisa que eu concordo em pontos com ele falou que o futebol brasileiro hoje, 85% dos gols dentro da pequena área, mas isso não impede do time fazer o treinamento no chute de longe, da bola parada. Disso, do jogo contra o Operário aqui, né? Enfim, então assim, o Figueirense é um time que praticamente não chuta de fora da área. E aí, com a questão de o Figueirense hoje, com a possibilidade da volta, ou continuar com o próprio Barba, até a volta do que eu acho que vai jogar a dupla de volantes, eu acredito que venha jogar com Robson Alemão e Léo Baiano. Quando o Léo Baiano estava bem, aí eles ficam dúvida, isso né? É incrível. Acaba quebrando uma sequência. Mas acredito que assim, aí a partir do momento que ele conseguir ter essa equipe formada, como ele falou, eu concordo, a linha de 4, né, com os dois zagueiros e os dois zagueiros do lateral vem muito bem, e a cabeça de área ele está muito bem servido, todo mundo tem entrado, o Gledson tem entrado bem, o Robson Alemão, o Barba e o Léo Baiano, os 4 têm entrado muito bem. Verdade. Agora, esse segundo volante ele pode treinar um pouquinho para entrada de área, faz tempo que eu não vejo um time com essa ousadia. É lógico que isso tem que ser muito bem treinado para não deixar desguarnecido, mas assim, várias vezes hoje com a chegada do Figueirense, eu gostaria de ter visto o Barba mais dentro da área, porque esse cara surpresa, a marcação às vezes não espera. Verdade. Esse volante chegando pra chutar, não sei se tu vai lembrar, Cláudio, quem fazia muito gol assim era o Paulinho no Corinthians. Verdade. Cansou de fazer gol dessa maneira, depois o Corinthians trabalhou isso também com o próprio me fugiu agora, que tá no Corinthians agora de novo. O Renato Augusto. Renato Augusto, obrigado. E o Renato Augusto lá atrás na carreira, várias oportunidades, era usado como segundo volante, chegava demais. Porque o que acontece? Verdade. A marcação tá encaixada. Não tá cuidando do volante que tá lá atrás. Esse cara chega como surpresa e acaba fazendo gol. Mas assim, resumindo, a análise dele, eu gosto da análise dele, só espero que ele consiga corrigir os pontos que ele tá enxergando junto com a gente, né? E principalmente a questão dos gols. 2 jogos fora de casa agora, Cláudio. Para esse jogo contra o Náutico, volta o Gledson, que hoje não jogou porque tinha 3 cartões amarelos, aí ele vai ficar na dúvida, né? Porque o Léo Baiano continua fora, são 3 a 6 semanas, né? Na melhor das hipóteses aí são de 3 a 4. Náutico e depois Floresta. É muito tempo fora, né? Praticamente vai voltar só se o Figueirense só volta em agosto. Né? Só volta em agosto pro Scarpelli, Figueirense, que o último jogo é dia 28 de julho. É complicado. Já com a possibilidade do porque, Léo Baiano. Aí ele vai ficar na dúvida se Robson Alemão e Barba, se Gledson e Barba, ou se ele joga com 3 volantes porque é fora de casa, pode fazer os 3, Robson Alemão, Gledson e Barba, né? Acredito que não. E aí ele vai ter que se virar. Não deu nenhum Lucas sinal. Lourenço, ele falou que começou um pouco perdido e tem que ser trabalhado, e que o Dudu entrou melhor. Então talvez ele fique com a saída do Léo Arthur, que tomou hoje o 3º cartão amarelo, tá fora junto com o Maurício. Talvez ele vai ficar na dúvida ali entre o Lucas Lourenço e fazer a dupla com o Dudu, que veio como extrema, mas hoje jogou aqui como meia praticamente. Né? Mas eu acredito que não, Cláudio. Ele já deixou claro, inclusive, em coletiva, que ele falou, ele usou bem assim o termo, não, se eu colocasse um 3º volante, ia ficar muito defensivo. Então é muito provável que ele não vá usar isso na escalação. Acredito que ele vá pra cima, que vai jogar com 2 volantes. A única questão é o seguinte: 2 volantes e 2 meias. Tem que torcer pro Barba não lesionar, porque no esquema que ele gosta de jogar, ou é Barba e Gledson, como tu falou, ou é Robson Alemão e Barba. Porque o Gledson e Robson Alemão são 2 volantes mais de contenção. Mas eu acho que é isso. Lá na frente, com o fraco futebol hoje do Gustavo França e também do Bruno General, ele pode mudar, né? O Nicolas entrou bem. Ele tem analisado bem, né? Os jogadores que estão mal, né? E isso é importante. Ele falou. Não é que a gente tá acertando as substituições, é que o treinador tá vendo realmente quem tá ruim, o torcedor também. Então... Se ele fizer 2 volantes e 2 meias, ele pode ir com o Robson Alemão e Barba, ou o Gledson e Barba, e os 2 meias ali, ou o Cezinha com o Lucas Lourenço, né? E lá na frente o Dudu com o Renan Bernabé, que fez gol, né? Talvez ele mude essas o trabalho agora é esse. É uma semana focar em finalização, focar em conclusão, porque se ele conseguir corrigir isso, colocar essa confiança no Figueirense e voltar a fazer gols, aí eu acho que fica mais perto da classificação, Cláudio. Com certeza. Glaucon Rodrigues, as cifras finais aí da galera na interatividade. A galera ainda tá com a gente aí, Glaucon Rodrigues? Galera tá participando aqui, sim. A galera deixou boa noite pra vocês. Um beijo no coração e cuidado pra não tropeçar na hora que vocês for descer o degrau aqui, que são poucos, mas são... O Ivo Matendal deixou com desejo de uma boa noite e uma semana abençoada a todos. Essa é a minha participação por hoje. Aquele abraço. Aquele abraço pra você também, nosso amigo Ivo Matendal. Victor Zadroski, você quer participar ainda do nosso lance final, Vitão? Saindo agora aqui da coletiva, já estamos se direcionando aí a cabine 6
6B, mas mais uma partida aí, um empatezinho, Figueirense jogando melhor, te vendo aqui, Sadrão. 2 pontinhos desperdiçados, mas a gente volta aí pra semana que vem, mais um jogo. Dessa vez fora de casa, lá nos aflitos. Colocasse o microfone naquele esquema fera lá pra gente fazer aquela imagem depois? Sim, sempre na melhor disponível. Ah, então tá. Então vai ganhar um cachorro-quente. Esse vai ser advogado. Vitor Zadroski. A gente pode falar o apelido do Vitão? Não, né? Não. Ô, cabeça de... Ô, Vitor, deixa o seu abraço aí, meu querido. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, tá? Nos vemos sexta-feira, temos Avaí, fora de casa. Isso. Muito obrigado, Glauco, Cláudio, Wagner, todo mundo que esteve na transmissão com a gente. Sexta-feira, CRB e Avaí, sábado, Náutico e Figueira. A gente vem para as 2 transmissões. Esperamos que tá exausto, menino. Os times voltando com mais pontos agora. Tá sedentário, hein, parceiro? Tá sedentário. Tá ofegante. Assim. Boa noite. Boa noite. Não, ele tá sentado aqui, tá? Agora, time, vamos encostar um pouco. Só um pouquinho, torcedor. Ele tá deitado aqui. Ele tá sentado ali, ele subiu 2 lancinhos de escada. Deitou. Tá sentado, tá alongando a panturrilha nesse momento. Sentiu, lesionou. Deixa eu ver se eu consigo jogar ele lá. Um emplasto por um sobe ali já. Eu ia botar... Bateu a cãibra. Não deu pra botar a imagem dele lá. Dá lá. Botasse lá? Já, pode mostrar aí o Zadro. Ah, não é essa aí, câmera aqui, ó. Ah, não deu. Não deu? Não deu. Ó, que pena. Não deu pra chegar o Zadro lá. Mas ele tava bem, já fiquei sem sinal aí. Tchau pra vocês. Ah, que pena. Boa noite e morto já. Vai lá, Zadro, vai lá, querido. Então até semana que vem, né? Sexta-feira, CRB e Avaí, sábado, Náutico e Figueira. A gente volta para fazer os 2 jogos. Esperamos que os times voltando com 3 pontos dessas viagens ao Nordeste. Perfeito, Vitor Zadroski. Obrigado pela sua participação, Vitrão. Até a próxima, então. Dona Mari Zadroski. Agora foi aquela. Errou! Essa foi boa, hein? Agora essa. Errou! Dona Zadro, galera! Dona Mari Zadroski, ótima transmissão. Parabéns, meninos. Obrigado, Dona Mari. Obrigado, Dona Mari. A gente trocou as bolas aqui. Tá piorando. Que é até vermelho. Ó, eu vou me despedindo. Vou me despedindo por aqui, deixando a todos vocês um forte abraço. Agradecendo demais a galera que participou com a gente. Interatividade. A galera da interatividade. Semana que vem, ou melhor, essa semana, né? Parabéns. Deixa eu pegar aqui o nome do ganhador mais uma vez do kit. É o Paulo Roberto, se eu não me engano. Deixa eu achar pra não falar besteira, que daqui a pouco vem o Paulo Roberto. Não, eu ganhei. Fui eu? Não, deixa eu achar aqui. aqui. Eu já vou, deixa eu só fazer aqui o negócio aqui. Aí a gente aperta no outro botãozinho aqui, daí aperta no outro e aparece aqui, ó. Quem Paulo Roberto da Silva Beccari. Pronto, tá aí, ó. Beccari. 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 Eu acho que é Beccari. É Beccari. Tô brincando. Eu acho que é italiani. É italiani. Macarrone. Tá, vou ficando por aqui, galera. Obrigado. Agradecendo a Eficaz Calhas, né, que teve com a gente também hoje nessa transmissão. Deixa eu colocar aqui o pessoal da Eficaz Calhas e mandar aquele merchan pra gente finalizar a nossa participação, né? Não podemos esquecer, daí a gente vai e busca Eficaz Calhas, Rufos e Chaminés, solução em serviço para você e sua empresa, você encontra aqui na Eficaz Calhas. Calhas e Rufos sob medida, chaminés, coifas, reparos e manutenção. Faça seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 489-8406-0309. Agradecendo demais, siga o Instagram lá da Eficaz Calhas e também agradecendo a nossa sempre parceira Adri.com Informática. Lembrando que tá rolando lá no Instagram promoção Adri.go e você participa e pode faturar um super kit gamer. Um kit gamer lá da Adri.com. Então é só ir no Instagram da Rádio Best Sound, ou melhor, do Futebol Best Sound. Vai lá e também tem que seguir o Futebol Best Sound, seguir Adri.com, botar a hashtag Adri.com e a hashtag com o time do seu coração. Figueira ou Avaí. Beijo no coração, gente. Um ótimo domingo pra vocês. Até semana que vem. Contigo, Cláudio. Wagner Klopp mandando um abraço pra Glauco Rodrigues e também pra Vitor Zadroski, tá no momento reflexivo. O Wagner Klopp, o que faltou a gente falar e o teu boa noite pra galera. Quem tá no momento reflexivo? O Vitor. Foi pro banheiro de novo. Tá, um abraço. Tá enrolando o problema. Deixa eu passar aqui novamente. Muito obrigado. O Glauco já falou, nossos patrocinadores oficiais, a Eficaz Calhas esteve com a gente. Galera, não deixa de lado o recado que o Glauco deu. Corre lá no Instagram e confere a promoção adri.com para você concorrer a um kit gamer no final do mês. Todo final do mês o kit gamer especial da adri.com. Segue lá o @futebolbestsaúde e o @adri.com_informática. E, lógico, deixa lá no post que tá fixado nos 2 Instagrams a sua mensagem, hashtag adri.com, e o time que você torce já tá concorrendo. Parabéns ao Paulo Roberto da Silva Beccari, que no jogo de hoje, Figueirense CSA, o ganhador
ganhador do Super Kit Feijoada. E no jogo de ontem, Avaí Ponte Preta, o ganhador foi Rodrigo Kloppel. Parabéns aos 2 ganhadores. Galera, esse sobrenome aí eu conheço. É parente. Parabéns, não vai ter festa na família Kloppel. Participou e já... Convida, hein? Participou, tem chance de concorrer, de ganhar. Isso aí, tem que participar. Galera, obrigado, Glauco, Cláudio, Vitor, especialmente a você da audiência que esteve com a gente mais uma vez. Audiência maravilhosa, mais um recorde de audiência, meu. É verdade. Tanto no pessoal. Nesse domingão, meu. Bicho. Valeu, galera. Um abraço. Até sexta-feira pra Avaí e quem? CRB e Avaí. 19 horas a bola rola, mas desde as 18h15 já vai ter o pré-jogo com essa galera. Valeu, galera. Um abraço. E claro, boa noite. Boa noite. Galera, muito obrigado pela audiência maravilhosa nessa 12ª rodada. Campeonato Brasileiro da Série C. O Furacão empatou em 1-0. 1-1, aliás, empatou em 1-0, foi bom, né? O Furacão empatou em 1-1 com a equipe do CSA e voltamos lá no sábado, né? Com Figueirense e Náutico. Lá nos aflitos, Figueirense e Náutico às 16h30. A gente começa às 15h15. Obrigado, galera. Uma grande semana pra vocês. Um bom restinho de final de semana. E tchau, porque não tem jeito. Ele quer que a gente pense aqui. Boa noite. Boa noite. De bem com bacon calemba, de bem com bacon calemba. Frita daqui, refoga de lá. Frita daqui, refoga de lá. De bem com bacon calemba, de bem com bacon calemba. De bem com bacon calemba. Frita daqui, refoga de lá. Frita daqui, refoga de lá. De bem com bacon calemba. De bem com bacon calemba. De bem com bacon calemba. Pensou bacon? Pensou calemba. Artesanalmente gostoso. BBS AgroCenter. Adubos, rações, ferragens, produtos veterinários, sementes, defensivos e máquinas. Contamos também com distribuição para lojistas. Entregas na Grande Florianópolis e demais regiões. Rua Natividade 3740 Centro, Santo Amaro da Imperatriz. BBS AgroCenter. Tudo para agricultura e pecuária. E aí, já saiu o gol? Wilson! Beleza? E aí, galera, como é que tá o jogo? Fernandes. Porra, mas a gente nem sabia que vocês vinham. Ah, mas quem torce pro Figueira tem que ser sócio e vir apoiar o time, né? Até aqui seu apoio vem sendo fundamental. Agora você pode ser o maior protagonista dessa jornada. Sabe como? Seja sócio do time do povo e faça parte da batalha pelo acesso. Com seu apoio, o Figueira é mais forte.